Alicia Barson tinha a vida perfeita. Ela era uma pintora famosa e seu marido, Gabriel, igualmente famoso, bem-sucedido, era fotógrafo. Alicia tinha 33 anos quando deu 5 tiros no rosto do seu marido. E depois disso, nunca mais disse uma palavra. Vamos falar sobre livros? Novo quadro aqui no canal. Eu quero contar livros, mas não uma resenha de livro igual a gente costuma ver, que a pessoa conta o livro. Eu quero basicamente fazer igual eu faço com os filmes, contar os livros do meu jeitinho, sem aquele tom sério de resenha, aquelas coisas, sabe? Eu não leio muito, sabe? Eu não tenho esse costume, esse hábito de ler. Fiquei alguns meses sem relar num livro. É bom você ler, é bom leitura, e eu quero voltar a ler, eu quero voltar com esse hábito, e eu decidi iniciar por esse livro aqui. Esse livro foi o livro que me fez voltar a ler, porque eu tava assim, gente, quero voltar a ler, mas eu não tenho nenhum livro que eu goste, não tem nada que eu goste, e aí eu vi esse daqui num brechó. Eu falei, Aí eu abri aqui, a esposa deu 5 tiros no marido, eu falei, interessante. Tô brincando. Esse livro me fez voltar a ler e hoje eu vou contar a história dele aqui. Vai ter spoilers, então assim, se você não quer spoiler, vai ler o livro, né? Tô gripadinha. E sem enrolação, vamos para a história. Mas antes da história de Alicia, vocês precisam de um contexto. Em um tempo antigo, vivia Admeto, um rei jovem que era amado por todo mundo, inclusive pelos deuses. E vivia também Alceste, uma jovem linda, carismática, muito legal. Mas o seu pai, o rei Pélias, não queria entregar ela assim de bandeja, né? Que toma aqui minha filha para você, querida Admeto. Ele propõe um desafio para Admeto. Você quer minha filha? Tudo bem, então. Só que você vai ter que pegar um leão, um javali, amarrar os dois a uma carroça. Admeto vai lá e consegue, cumpre o desafio e conquista o coração de Alceste, que, né, como que não vai se apaixonar por um cara que lutou contra um leão, contra um javali e amarrou os dois numa carroça? Não tem como, né? Porém, quando ele se casa com Alceste, ele acaba ofendendo uma grande deusa, a Ártemis, e ela acaba lançando uma maldição em cima dele, que ele morreria cedo. Nessa maldição, havia um porém. Ele morreria cedo se ele não encontrasse alguém para morrer no lugar dele. Então ele fica desesperado, começa a procurar muito alguém para morrer no lugar dele, e nem seus pais aceitam morrer por ele no lugar dele. Porém, a sua linda esposa, Alceste, aceita. Coitada da Alceste, ela tava lá super apaixonada, vivendo a lua de mel, aquele fogo da paixão, falou, claro, eu super morreria por você, meu querido. Só que daí você pensa o quê? Que como um marido que acabou de se casar, vai hesitar, não, deve ter outro jeito, tem outro jeito, a gente acha... Não, ele aceitou, nem hesitou. O cara amarrou um leão e um javali numa carroça e vai entregar ela pra morrer assim. A Alceste vai lá, se entrega no seu lugar. Depois de um tempo, Admeto, sofrendo pela sua esposa, recebe uma visita de Héracles, que fica muito comovido com a história dele. Meu Deus, sua esposa, né, se sacrificou por você, imagina o quanto você deve estar sofrendo. Ele vai lá e resgata ela do mundo dos mortos. Porém, quando Alceste volta para o mundo dos vivos, ela não fala uma palavra, nunca mais. Será que ela tá feliz? Será que ela tá triste? Será que ela percebeu que não valeu a pena morrer pelo marido? Será que o desgosto fez ela ficar em silêncio pelo resto da vida? Só ela pode falar. E ela nunca fala. E o que isso tem a ver com um livro? Você me pergunta. Presta atenção e vamos começar a história. Alicia tinha 33 anos, era uma mulher muito bonita, tinha um cabelão ruivo, assim, bem Marina Rui Barbosa, sabe? Ela era uma pintora famosa, né? Como eu falei, ela fazia muitas exposições e aos olhos de quem via ela de fora pensava que ela tinha a vida perfeita, porque ela tinha uma carreira de sucesso, ela era muito bonita, tinha um marido muito bonito, bem-sucedido, que a amava incondicionalmente, então, assim... O que tem de errado na vida dessa mulher, né? Mas a vida da Alicia não era tão perfeita assim. Certo dia, quando a Alicia ainda era criança, sua mãe pega ela, enfia dentro do carro e começa a dirigir. Porém, nesse dia, um pouco depois, ela sofre um acidente onde só a Alicia sobreviveu. Seu pai, sofrendo muito pela perda da esposa, depois de um tempo, acaba cometendo o oposto de viver.
sacou? Alicia cresceu com seu primo Paul e sua tia Lídia. Porém, sua tia Lídia não era uma flor assim que se cheire. Ela era meio perturbada da cabeça, já tinha passado por alguns tratamentos psiquiátricos, já tinha tido alguns surtos. A véia era meio pá das ideias, se é que você me entende. Então, a Alicia não teve uma infância e uma adolescência muito fácil. Perdeu a mãe, depois perdeu o pai, cresceu com essa tia um pouco problemática, porém ela superou tudo isso e hoje ela tá 100% feliz, 100% curada dessa vida, porque ela encontrou o Gabriel. Pelo menos é o que parece. Gabriel, a gente não tem muito para falar, né, sobre ele, porém vou introduzir um pouco do que a gente sabe sobre ele. Ele era muito bem sucedido também, era um fotógrafo igualmente famoso e, ao que tudo indicava, amava a sua esposa incondicionalmente. Eles tinham um amor muito, uma chama muito acesa, uma paixão avassaladora, aquela coisa de cinema mesmo, sabe? Sabe? Me buguei. Agora vai ficar legal o vídeo. Agora vai ficar muito bacana. Parou. Theo Faber tinha 42 anos, era psicoterapeuta e ele escolheu essa profissão com um único intuito: se curar. O crime da Alicia já aconteceu há 6 anos, só que foi um crime muito famoso. Todo mundo ouviu a história da esposa que surtou e matou o marido. E o Theo, como psicoterapeuta, ele ficou igualmente intrigado pelo caso da Alicia e teve esse desejo de curar ela também. Por isso, com esse intuito, ele começa a trabalhar no Instituto Grove, onde a Alicia está internada desde o crime, ou seja, está internada há 6 anos. Ele é casado com a Kate. E ele, diferente da Alicia, já conta logo de cara pra gente que teve uma vida bem conturbada, um pai bem abusivo e carrega muito trauma de infância consigo mesmo, por isso essa vontade de se curar e por isso a escolha da sua profissão. Ele conheceu a Kate em um bar, ela era esposa de um amigo dele e ele também estava em um relacionamento, porém isso não impediu eles de serem felizes, se é que você me entende. Você entendeu, né? Depois desse dia muito alegre, depois de muita conversa, eles decidiram terminar os respectivos relacionamentos para iniciar um relacionamento deles, porque eles sentiram que a química bateu bem. Hoje eles já estão juntos há uns bons anos e ele fala pra gente, né? Quando ele fala da Kate, ele fala que ela chegou para salvar ele, salvar a vida dele de todos esses traumas que ele carregava. Ele realmente encontrou a alma gêmea dele na Kate e eles são muito felizes, ao que tudo indica. Você vai ver que eles vão indicar bastante coisa. Ele nunca tinha sido tão feliz. Ela é basicamente o alicerce dele. Até que um belo dia ela sai e deixa o laptop dela aberto, o computador dela aberto. E ele vai dar uma olhada, né? Ele encontra alguns e-mails perturbadores e descobre que a Kate o estava traindo. Dia 25 de agosto, um dia que tava um calor dos infernos, tá? O dia mais quente do ano. O Gabriel levanta cedinho da cama e vai trabalhar. Passa o dia inteiro fotografando modelos, como era de costume. E a Alicia, ela tinha alguns trabalhos atrasados para a próxima exposição dela, algumas pinturas que ela precisava terminar. Então, até onde a gente sabe, ela passou o dia inteiro pintando. O Gabriel, ele chega em casa por volta das 11 horas da noite. E 11h30, a Barbie Hellman, a vizinha deles, ela liga para a polícia, dizendo que ela ouviu tiros vindo da casa deles. Quando a polícia chega no local, o Gabriel, ele tá amarrado em uma cadeira com 5 tiros no rosto. De frente para ele tá a Alicia, com a arma no chão, entre seus pés, e os pulsos cortados. Eles seguram a Alicia e por mais que ela tenha relutado, tenha tentado se esquivar, ela acaba sobrevivendo, né? A gente vê que não era a intenção dela sobreviver, mas ela sobreviveu. Até o seu julgamento, né? Do dia do crime até acontecer o seu julgamento, ela fez uma pintura, sua última pintura. E era um autorretrato. Era ela nua, com os cabelões, né? Ruivos, assim, nas costas. Ela de frente para uma tela em branco, olhando para trás, com os olhos vazios e escuros. E no cantinho da tela, bem ali no cantinho, tinha um nome: Alceste. No seu julgamento, ela foi dada como louca e foi internada dentro do Grove, onde ela está até os dias de hoje, e ela não falou uma palavra desde a noite do crime. Não dava para entender o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo, e é isso que intrigava todo mundo, porque como que uma mulher que tinha vida perfeita foi capaz de matar o marido
e não fala nada depois disso. Todo mundo fica, completamente intrigado com essa história, completamente chocado e quer entender o caso. E o silêncio da Alicia faz todo mundo ficar ainda mais curioso. O Theo, ele é quem narra essa história pra gente. E ele fala, né, que assim como todo mundo, ele ficou intrigado, mas mais do que isso, ele queria ajudar a Alicia. E mais do que ajudar, ele queria respostas. Então ele entra, né, no instituto com a intenção de conseguir essas respostas. E através de terapias ali com a Alicia, que ele vai tentando conquistar ela de certa forma, ele descreve pra gente que pelo olhar dela, as expressões começaram a aparecer e ele sente que ela confia mais nele, mesmo sem falar uma palavra. E durante esse processo de conseguir a confiança dela, ele também quis investigar o caso um pouco mais a fundo. E então ele começa a investigar por conta própria o que aconteceu para Alicia ter esse surto, que todo mundo acreditava que tivesse sido esse surto. E ele vai atrás dos familiares, dos conhecidos, para entender um pouco melhor sobre a história da Alicia. E aí, durante essa investigação, ele visita a antiga casa da Alicia, conhece o Paul, conhece a Lídia, entende um pouco melhor sobre as coisas e descobre que a vida da Alicia não era tão perfeita assim. Afinal de contas, ela teve bastante traumas durante a infância, bastante feridas não tratadas. Ele descobre também que Gabriel era muito controlador e que havia muitos segredos dentro daquela casa. E talvez a Alicia não fosse a única instável ali dentro. Mas, assim como a Alicia, Theo também tem seus segredos. Por conta dessa curiosidade que ele tem e dessa investigação própria que ele tem feito, ele começa a se tornar obcecado pela Alicia. Então, a vida inteira começa a girar em torno dessa obsessão. Seu trabalho, seus amigos, sua família, seu casamento, tudo isso começa a girar em torno dessa obsessão que ele tem com a Alicia. Kate, sua esposa, está distante. E como eu falei, ele acabou de descobrir que ela está traindo ele também. Então, além de tudo isso, ele ainda está lidando com essa traição, com esse abandono, né, que ele teve. Afinal de contas, a Kate era seu alicerce. A Kate era quem tinha transformado a vida dele em algo bom. Então, ele não aceitava que esse tipo de coisa estivesse acontecendo com ele e ele passa a seguir o amante da Kate. Ele descobre quem é através dos e-mails, segue ela para um desses encontros que ela vem tendo com o amante. Ela diz que vai sair com uma amiga e aí ele, né? Eu não caio nesse papinho, não. Ele vai atrás, segue ela, descobre quem é e passa a seguir o amante dela. Ou seja, a sua obsessão por Alicia passa a ser praticamente um espelho da obsessão que ele tinha com a própria dor dele. Agora eu vou interromper aqui rapidinho. Se você tá gostando da história até aqui, tá achando intrigante, mas não quer receber tantos spoilers quanto que eu dei aqui, porque agora vai vir o plot twist. Se você não quer saber, quer entender um pouco melhor, quer ter essa experiência única como a que eu tive, lendo esse livro, eu deixei o link dele aqui na descrição e no comentário fixado para você adquirir o livro e ter essa experiência por conta própria. Agora, se você já leu o livro, ou se você tá gostando da história e quer me ouvir contar e não tem problema com spoiler, pode continuar aqui que eu vou continuar a história, tá bom? Então, bora, que agora vai vir o pulo do gato. O ápice da história, né, o plot twist da história acontece quando a Alicia decide falar, mas não com a boca, por escrita. Peguei vocês, né? Ela nunca mais fala, gente. Não adianta. Se vocês não entenderam até aqui, eu vou repetir. Ela nunca mais fala, tá? Mas ela tem um diário e ela entrega esse diário pro Theo. E ali tudo muda. Nesses escritos, a gente descobre que dias antes do crime acontecer, a Alicia vinha sendo seguida por um homem. E ela contou isso pro Gabriel, contou isso pra vizinha Barbie. A vizinha acreditou, pediu pra ela, né, tomar cuidado, contar pro marido e essas coisas, mas o Gabriel não acreditou, porque ela já tinha um histórico de surtos, né, e isso a gente vai descobrindo ao longo da história, mas ele pensou que era um surto dela e que aquilo não jamais ia estar acontecendo, não estava acontecendo e ignora tudo isso. Mas esse homem ficou observando ela por dias, até um dia que ele entra dentro da casa dela. Ele invade a casa, observa ela e ela fica completamente maluca e o Gabriel não acredita. E ela tipo, pelo amor de Deus. Então esse homem que já estava seguindo ela há dias, no dia do crime, ele invade a casa, ela tá no ateliê dela pintando, porque ela tava com os trabalhos atrasados, lembra? Ela tava ali pintando e aí ele chega e
Quando ela vê, ele já tá dentro do ateliê dela, apontando uma arma pra ela. Ele leva ela até a sala e amarra ela e fica esperando o Gabriel chegar. No momento que o Gabriel chega, ele amarra ele também. Fica apontando a arma pros dois, ameaçando os dois. Até que ele vira pro Gabriel e fala: "Você quer que ela morra ou você morre no lugar dela?" E o Gabriel escolheu viver. E foi ali, naquele instante, que o mundo da Alicia se despedaçou completamente. Como que o homem que dizia amá-la incondicionalmente a sacrificaria sem mais nem menos pela própria vida? O mesmo dilema do mito de Alceste com o mesmo final. O marido entregando a sua esposa apaixonada para a morte. Então, quando Gabriel tomou a sua decisão, o homem desamarrou a Alicia, deixou a arma e foi embora. A Alicia, agora com seu mundo despedaçado, pegou a arma e deu 5 tiros no rosto do marido. Até esse momento, a gente não sabia se de fato tinha sido a Alicia ou se tinha sido outra pessoa. Tudo indicava que tinha sido ela. Porém, era tudo muito estranho. Mas essa descoberta não é tão chocante quanto o que vem a seguir. Porque o Theo, ele era o homem que invadiu a casa da Alicia. É isso mesmo, o Theo era o stalker, o Theo seguiu ela por dias, invadiu a casa dela na noite do crime e entregou a arma para Alicia, que tomou a decisão de encerrar a vida do marido. A traição da esposa do Theo, né? Na verdade, aconteceu 6 anos atrás, no mesmo ano em que aconteceu o crime da Alicia. E qual a ligação entre a traição da Kate, esposa de Theo, e do crime da Alicia contra o Gabriel? Gabriel era o amante da Kate. O Theo, quando encontrou aqueles e-mails no laptop, lá no computador da Kate, e descobriu quem era o amante, passou a perseguir ele. E descobriu que ele tinha uma esposa, a Alicia. E ele conta pra gente que passou dias e dias, planejando contar para ela o que o marido vinha fazendo nos últimos dias, meses, que aquele homem que falava para ela que tanto amava, né, que chegava e fazia jantar, aquela coisa romântica, aquela coisa do amor, não sei o quê, não era real. Aquilo não era real. Ele estava traindo ela e ele queria contar para ela. Por isso ele seguia ela, porque ele sempre sentia vontade de contar para ela, mas nunca tinha coragem de fazer isso. E no dia que ele tomou coragem, ele tomou uma coragem um pouco além. Acabou encontrando aquela forma de mostrar para Alicia que o Gabriel, na verdade, não amava ela tanto assim. Porém, ele não sabia que aquilo seria um gatilho para Alicia, que ele estaria entregando uma arma de mão beijada para ela e falando: "Tó, comete um crime aí, meu anjo." Tipo, ele não imaginou que ela fosse matar o marido, só imaginou que ela fosse se separar dele, né? Porque ele pensava, assim como todo mundo, que a Alicia tinha a vida perfeita. Mas não, aquilo foi um grande gatilho para Alicia, que fez o que fez. E por isso também a sua vontade de curar a Alicia, de querer que a Alicia falasse, de querer ajudar ela, porque ele foi o gatilho para tudo aquilo. Ele foi o principal pivô do crime que aconteceu no dia 25 de agosto. E mais do que isso, a conexão que a gente viu crescendo, né, a confiança da Alicia no Theo, na verdade não era confiança, na verdade ela reconheceu o Theo. E quando ele percebe que ela tinha reconhecido ele, ele decide manter ela em silêncio agora para sempre. Então ele rouba alguns remédios do instituto e injeta na veia da Alicia, que por não falar, não fazer nada, não fez nada. Porém, ela tinha o diário dela, que ela já tinha mostrado pro Theo, então foi o que fez ele investigar a vida da Alicia. Ele devolve o diário para ela. Então ela escreve sobre tudo isso, sobre todos os crimes que o Theo cometeu, né, sobre ele ter sido gatilho do crime dela e por ele estar matando ela de fato agora, e esconde o diário. Toda uma investigação começa a acontecer porque o Theo faz isso de uma maneira que ele não seja o culpado, pode ser qualquer pessoa menos ele, então ele consegue se safar bem, a não ser, é claro, pelo diário que a Alicia deixou, mas ele ainda não sabe disso. E toda uma investigação rola para saber se ela mesma roubou os remédios e suicidou, e se matou, ou se de fato alguém fez isso contra a vida dela. E enquanto a investigação rolava, os detetives encontraram o diário da Alicia e leram, né? E aí o nosso livro termina com um detetive chegando na casa do Theo com o diário. Esse livro ele é dividido certinho entre atos.
Aqui a gente conhece a Alicia, entende um pouco mais sobre a noite do crime e a gente é apresentado para o Theo, psicoterapeuta, que tem uma personalidade muito empática. Ele que narra a história pra gente, então a gente cria uma conexão com ele muito grande, um laço muito forte, ele mostra empatia, ele é o ser humano que quer ajudar a Alice, ele se mostra vulnerável, ele se mostra bondoso, se mostra uma pessoa disposta a ajudar, mas a gente, em certo ponto, começa a entender que esse desejo de ajudar e a obsessão começa a se confundir um pouco. E tudo até então parece girar em torno do por que a Alicia não fala, por que ela nunca mais falou, e não sobre o crime propriamente dito. É esse mistério que é o guia de tudo na história até o momento. O Theo, como eu falei, por ser essa pessoa empática, carismática, vulnerável, ele faz a gente confiar nele, apesar de a gente às vezes ter uma pitada aqui e ali de isso tá esquisito. Como, por exemplo, a raiva que ele sentiu quando descobriu que a Kate estava traindo ele, a obsessão que ele criou. Tudo isso a gente vai entendendo como sinais, mas essa confiança que a gente tem no narrador da história faz a gente se confundir também. Mas a gente sente, mesmo sem entender ainda, que tem alguma coisa estranha ali. Enquanto o Theo tá fazendo as terapias com a Alicia, começa a se aprofundar na história dela e no passado dela também, né, os traumas, o silêncio, o passado dela muito pesado, a gente vai percebendo um paralelo entre os dois, entre o Theo e entre a Alicia. Tiveram, né, essa infância e adolescência conturbada, sofreram abusos, tem muitos traumas, muitos silêncios, nunca foram ouvidos, nunca tiveram espaço. Então, o abandono, essa violência emocional que eles passaram, a gente começa a entender que os dois têm uma correlação, assim, pelos traumas que eles viveram. E é a partir desse momento, quando a gente entende esse paralelo, que o emocional da história vai ficando cada vez mais denso. E aqui a gente entende que o livro, ele não é sobre um crime, ele é sobre o que o silêncio guarda, sobre traumas, sobre conflitos internos, sobre o silêncio, sobre a dor, sobre traumas, já falei traumas, mas também sobre como a dor, ela é demonstrada de forma concreta. A Alicia pintava, o Theo escrevia, então mais um paralelo entre eles sobre como a dor se concretizou na vida deles de certa forma. E aqui vem o plot twist, né? Aquilo que a gente não esperava, que sim, ok, foi a Alicia que cometeu o crime, mas ela teve um gatilho ali, e esse gatilho foi o Theo. O Theo era o responsável por tudo, o cara que a gente confiou. O livro inteiro era a pessoa responsável por ter engatilhado aquele crime acontecer. E é muito louco porque muitas partes da história você acha que ele é o único sensato ali dentro, é o único querendo ajudar de fato, e a gente fica, não, o Theo é incrível, e na verdade, tudo aquilo é culpa dele. Não, a gente não pode dizer que é culpa dele, né? Mas ele foi o gatilho para a bomba estourar. Ele manipulou uma mulher vulnerável, que ele não sabia que tinha problemas, né, de saúde mental, essas coisas, mas não justifica. Ele foi até o extremo para provar o seu ponto e para inflar seu ego, de tipo, sou o vingador da pátria, sou o V de vingança. Quando na verdade ele não era nada, ele só foi um gatilho para um crime cabuloso, brilhante, cruel e é muito humano. O Theo, ele não é aquele vilão clássico, ele é só um homem quebrado, um homem frustrado, um homem que tem traumas, um homem que está sentindo o abandono da única coisa que o fez feliz. Então ele se sente muito traído e essa dor que ele sente fez ele tomar atitudes, fez ele ir até o extremo e, querendo ou não, utilizar as dores da Alicia para se vingar de certa forma. Ele só não pensava que ia ser tão extremo, né? Mas... Então, no fim, o silêncio da Alicia, na verdade, tá gritando, porque a pintura que ela fez da noite do crime até o seu julgamento era a resposta para tudo. O Alceste, que estava escrito no cantinho da tela, já entregava o que ela sentiu para ter cometido aquele crime, o que foi o gatilho para ela sentir aquilo, a traição que ela sentiu, era uma ferida exposta ali no quadro. Então, a minha opinião sobre A Paciente Silenciosa é que é um livro muito bom, vale muito a pena. É um livro que te engana desde o início. É aquele típico livro que você quer esquecer a história para viver aquela experiência de novo.
Lógico que agora eu tenho vontade de ler de novo, mas para ler com outro olhar, com o olhar de quem já sabe o que estava acontecendo e entender nos mínimos detalhes que tudo na verdade estava ali. Eu só não percebi. Mas dá aquela vontade de esquecer tudo para ler de novo. Como um filme também, né? Tem muito filme que é muito bom que você fala, cara, queria assistir esse filme pela primeira vez de novo, sabe? A escrita do Alex, ele tem ritmo, tem suspense, tem algo que nos prende do início ao fim. Então é um livro, como eu falei, eu não lia antes, esse livro me fez voltar a ler. E agora vai ser difícil achar um livro tão bom, porque esse foi muito bom, eu gostei muito. E se você escutou até aqui, mas tem a vontade de ter esse livro e ter a experiência da leitura, que lógico, tem muitos detalhes que eu deixei de trazer aqui, e a experiência de ler e entender como é escrito e entender esses detalhes vai ser legal da mesma forma. Se você tem o interesse de ter o livro e ter essa experiência da leitura, eu deixei o link aqui na descrição e no comentário fixado também, tá? Para vocês comprarem e vocês conseguirem ter aí na casinha de vocês. Tá bom? Comenta aqui se você gostou desse novo formato de trazer livros também pro canal. Se você gostou, eu vou trazer mais. Se você não gostou, eu vou trazer mais. E é isso, deixa o seu gostei aqui, tá? Se inscreve, pelo amor de Deus, tá bom? Eu vou tentar trazer mais vídeo, tá? É que eu tô trabalhando muito. Ai, que menina trabalhadora! Beijo!